Eu sempre fiquei intrigado com o fato de que você tem muitos livros sobre o Brasil na Segunda Guerra Mundial, né? Depoimentos de pracinhas, de generais, né? De oficiais do Exército, aquela coisa toda, e nunca tem nada sobre a Segunda Guerra no Brasil, né? Cidade de amor e ventura que tem mais doçura que uma ilusão. Cidade mais bela que o sorriso, maior que o paraíso, melhor que a tentação. Cidade que ninguém resiste na beleza triste de um samba canção. Trincheiras da Tropical não é um livro militar, é um livro civil, né? A grande parte da história se passa no Rio ou nas cidades próximas e envolve a vida diária, cotidiana do povo, né? Inclusive com a presença dos espiões infiltrados e tudo mais. Eu começo o livro dando uma explicação geral, né, sobre o que eu chamei de a Guerra dos Mundos, né? Eram três mundos, o democrático, o comunista e o fascista. Como esferas no espaço, eles se aproximavam ou se repeliam. Naqueles anos, todos, em algum momento, formaram pares entre si. Democratas e fascistas contra comunistas. Fascistas e comunistas contra democratas. E democratas e comunistas contra fascistas. Chamaram isso de Segunda Guerra Mundial. Em 1939, quando a guerra começou na Europa, ela não atingiu imediatamente o Brasil. Mas aqui o Getúlio, né, que já tinha uma certa afinidade, né, com o fascismo, né, com aquela maneira autoritária de governar, ele tinha realmente uma certa preferência pelo fascismo. Mas, na verdade, ele era um homem do poder, né? Ele queria sustentar o poder, manter o poder, e para isso ele iria para onde fosse a tendência internacional, ele iria junto. Naquela época parecia que quem ia ganhar a guerra seria a Alemanha, né? A Alemanha estava arrasando a Europa, estava conquistando todo mundo, tomando tudo. O Brasil tinha um comércio monumental com a Alemanha. A Alemanha tinha grande influência aqui no Rio, né? Eu conto em detalhes, né, o peso da presença alemã, né, em tudo que você puder imaginar, né? Não só nas pessoas, no comportamento, nos jornais que circulavam aqui com dinheiro da Alemanha, nas rádios que circulavam com dinheiro da Alemanha, né, nos cinejornais que você via nos cinemas, tudo patrocinado pela Embaixada Alemã, os bancos aqui que financiavam, né, toda a espionagem alemã. E o Getúlio sentia muita vontade nisso. Mas ele, assim, quando a coisa começou a mudar lá fora, né, quando a Alemanha começaram a perceber que a Alemanha não poderia ganhar a guerra nunca, né, ela estava lutando contra a Inglaterra, os Estados Unidos e a Rússia, né, quer dizer, aqueles três superexércitos contra um único exército. O Getúlio começou a se virar em direção à esfera democrática e rompeu relações com a Alemanha, com a Itália e com o Japão. Por causa disso, começaram os ataques aqui, porque o Brasil mandava matéria-prima, mandava alimentos lá para os países, né, que enfrentavam a Alemanha. A Alemanha, então, quando bombardeava os navios mercantes brasileiros, era para impedir que as matérias-primas, né, alimentos, fossem lá para a Europa e para a Inglaterra, né, países que estavam em guerra contra a Alemanha. Então, o Brasil foi obrigado, então, a tomar uma atitude, né, tendo seus navios mercantes bombardeados, provocando uma desorganização geral na vida brasileira, né, com a quebra do comércio entre o norte e o sul do Brasil, né, que era todo feito por navio, né. O Brasil teve que tomar atitude e teve que declarar guerra de verdade. Brazil has declared war and joined the United Nations. Just what does this mean to the people of the United States and to our fighting allies? Isso é uma história que nunca tinha sido contada. O que aconteceu no Rio, né, tudo que a vida do carioca foi influenciada pelo que acontecia lá fora. Dizem que sou um mau rapaz, por intriga, por despeito e nada mais.
gente fala muito e sabe mais de mim que eu mesmo sei. Não pode ver ninguém feliz, é mais realista que o próprio rei. Dizem que sou um mau rapaz. É evidente, né, que, embora tudo que estivesse acontecendo aqui fosse em função da guerra, essa história toda teria que se encaminhar para um desfecho. Esse desfecho teria que ser a partida dos soldados brasileiros para o cenário de guerra, né? No caso, o norte da Itália, onde havia ainda a última presença nazista dos alemães, já praticamente derrotados, mas dominavam toda aquela parte da Itália. Então o Brasil foi para lá para ajudar os americanos a desalojar os alemães, acabar com os alemães e acabar com a guerra, né? Isso foi feito, né? Apesar de toda a precariedade, né, do exército brasileiro, né, que os americanos fizeram o possível para sanar essa precariedade, né? Armando o exército, treinando esse exército, alimentando esse exército, vestindo esse exército, né? Foi assim que os pracinhas passaram aqui 1 ano e tanto aqui no Rio, se adestrando para poder embarcar, né? Quer dizer, a própria escolha das pessoas que iriam embarcar foi uma coisa complicada também, porque grande parte do povo brasileiro era desdentado, né? Tinha mil doenças, né, como paludismo, né, tuberculose, doenças venéreas, né? Sabe, todas essas pessoas tinham que ser descartadas, não tinham condições de serem soldados na Europa. Nunca tinham dado um tiro, né? Fora a travessia, né, do mar, né, sob o perigo de bombardeio de submarinos alemães, né? Você vai cair, o tubarão vai te comer. Muita gente que estava lá naqueles navios que embarcaram para a Itália nunca sequer tinham visto o mar, né? E submeteram a essa viagem terrível e tudo mais. E chegando lá, com aquela visão talvez romântica da guerra, né, de que eles aprenderam nos filmes, eles viram lá que era inteiramente diferente, né? Ou seja, a morte estava ali na esquina a cada minuto, né? E eles se deram, sabe, de uma maneira mais heróica possível. Aprenderam a combater imediatamente, aprenderam a rastejar debaixo de arame farpado, aprenderam a atirar direito, né? Tudo isso já lá na Itália, né? Quer dizer, o soldado brasileiro, na prática, ele aprendeu a combater combatendo, para grande surpresa, né, e admiração dos americanos, né, que nem contavam muito com isso. Mas o Brasil foi, além da coragem, né, a coragem quase suicida do soldado brasileiro, isso tem que ser, né, enaltecido sempre, né? Porque imagina o que é, né, a mais famosa campanha do Brasil na Itália, que foi a tomada do Morro Monte Castelo, né, em fevereiro de 45. O Brasil já tinha tentado tomar aquele monte já 2 ou 3 vezes no final do ano anterior e não conseguiu, foi rechaçado, porque imagina o que é você subir uma escarpa de 1.000 metros de altura, mas mais alta do que o Corcovado, só que não tão íngreme, né? Mas toda assim mais, né, aos poucos, né? E você está subindo a 20 graus abaixo de zero, né? Muitas vezes sem o equipamento, né, antifrio, né, sem a farda, que é uma farda branca que te disfarçasse, né? Muitas vezes sem isso, você está subindo aquela coisa, você está enfrentando alemães que estão instalados lá em cima, em casamatas super protegidas, né, feitas de tijolo, né, cimento, cheio de carvão para se aquecer, bem alimentados e atirando em você de cima para baixo, né? Foram isso que os pracinhos enfrentaram. E eles ganharam. Se essa história nunca foi contada, como é que você vai contá-la, né? Quer dizer, que referências você vai ter para contar uma história que nunca foi contada? Então, se você não tem uma referência, como é que você faz? Primeiro, vai ter que ler toda a imprensa da época, né? De todas as maneiras, todos os jornais e revistas. O Rio tinha naquela época 16 ou 17 jornais diários, né? Tinha, não sei, muito mais do que isso em revistas, né? Então, toda essa imprensa refletia, de certa maneira, o dia a dia do carioca durante aquele período. E livros, né? Arranjei um prateado que já trago decorado para quando lhe encontrar. Como é que você se chama? Eu sou mais conhecido como um autor de biografia, né? Biografia, o que é uma biografia? Você pega vai biografar uma pessoa, né? Nelson Rodrigues, Garrincha, o Carlos Miranda,
Você nasceu aqui, morreu aqui, então você tem toda a vida da pessoa aqui. Por trás dessa pessoa tem um cenário, né? O cenário é a cidade, é o país, é o tempo dela, né? São os amigos mais íntimos, são os amigos menos íntimos, são os inimigos, mas tem um cenário secundário por trás. Num livro como esse, é exatamente o contrário, né? Brazil is a land of picturesque and beautiful cities. Its capital is famous throughout the world as a center of culture and the arts. O cenário está na frente, né? O cenário que é o importante. Tudo que aconteceu naquele vasto cenário, durante aquele vasto período, é o que interessa. Esse cenário, naturalmente, é ocupado, invadido pelas pessoas que entram e saem da história, né? O pano de fundo se torna o pano da frente, né? Então, há uma diferença grande, então, entre uma biografia e uma reconstrução histórica, embora o processo de apuração das informações seja rigorosamente o mesmo, né? Quer dizer, você tem que ir nas fontes orais ou escritas e perguntar para eles como é que era naquela época, o que aconteceu, etc. Arranjei um prateado e já trago decorado para quando lhe encontrar. Eu devo ter lido cerca de 1000 livros. Isso está na bibliografia, né, no final do livro, bibliografia de quase 20 páginas, né? Ali você vai, se você somar, você vai encontrar 1000 livros. Quando é que eu posso lhe encontrar? Nunca tinha contado essa história. Ela estava toda, né, virgem à minha espera, né? Uma coisa espetacular. Que você quer morar? Arranjei um prateado e já trago tesourado para quando lhe encontrar.